Olá, o vídeo de hoje vai ser para ajudá-los com algumas ferramentas e alguns planos didáticos para que você consiga ter uma leitura mais fluida, ou se você está passando por algum momento difícil de preocupação, de angústia, de ansiedade, e de repente você precise ler alguma coisa e não está conseguindo se concentrar. Essa folha que eu chamo de folha da concentração, você vai poder usar para determinadas áreas, tá? Então, vou dar um passo a passo, você anota, faz as suas pesquisas e pode montar conforme a forma que você achar mais bacana, pode fazer à mão mesmo. Eu muito tempo usei isso à mão, fiz, né? Não precisa elaborar grandes ferramentas. Esse daqui eu criei para os meus alunos e adaptei para os meus pacientes. Mas você pode, concurseiro pode usar, estudante de faculdade, se você está tendo dificuldade para se concentrar numa tarefa, num trabalho árduo, ou alguma coisa que precise muito da sua concentração de trabalho, e toda vez que você senta ali para fazer alguma coisa, a sua cabeça fica fervilhando. Então, esse passo a passo aqui, e você vai criar esse espaço, e daí eu vou dar algumas sugestões de pesquisa para você fazer, e aí sim montar uma ferramenta excelente de distração que vai te ajudar a se concentrar mais. O que você precisa saber é, muitas das vezes a gente acha que tem problema de memorização e não temos problemas de memorização. O que ocorre é que, para compreendermos um conteúdo, precisamos estar concentrados. Para podermos memorizar um conteúdo, também precisamos estar concentrados. E a partir disso, gerar sinopses, né? Resumos daquilo que leu, resumos daquilo que estudou. E são essas repetições constantes, independente daqueles esquemas de 24 horas, independente de 15 dias, independente de qualquer tipo de ciclos que você esteja acostumado a ouvir aí, independente de qualquer coisa. Toda a sistemática de memória vai acontecer e se firmar conforme houver repetição. O ideal é que essas repetições aconteçam de 15 em 15 dias no mínimo, tá bom? Lógico que tem todos alguns conceitos. Estudou, no dia seguinte faça 24 horas, depois 7 dias. Só que 90% das pessoas não conseguem. Se eu fizer diferente, eu não vou memorizar? Não tem nada a ver. Vocês aprendem métodos e técnicas, mas se você fizer um processo simplificado de repetições, a memorização vai acontecer. Já, quantas coisas você já não memorizou que não tem nada a ver com os estudos? Por acaso você fez algum método de 24 horas de repetição, depois você fez 7 dias e depois você fez... Não, você não fez, entende? Porque a tua mente, ela não precisa dessa sistemática. Se puder aplicar, melhor é, porque acaba sendo mais rápido e eficaz. Se não puder, tá tudo certo, tá bom? Vou conversar sobre um passo a passo, e aqui, olha, independente da sua área, pode prestar atenção, independente da sua situação de distração, pode pegar as ideias aqui, porque eu tenho certeza que vai agregar na vida de todo mundo, tanto de estudante, quanto de quem trabalha, quanto de quem tem que exercer tarefas aí no dia a dia em casa, em geral, até mesmo coisinhas em relação aos próprios filhos, a organização dentro do próprio lar, tá bom? Então, olha, a primeira coisa que eu fiz aqui, eu escrevi folha da distração, procura colocar o humor que você está, tá bom? E se você dormiu bem. Então, anota aí, depois você faz um prospecto e eu tento tirar uma foto para você tentar tirar uma ideia daqui, tá? Não precisa colocar isso aqui. Se você puder pôr atrás ou criar uma outra folha que você cole em cima, e aí tenha bastante espaço para escrever embaixo, talvez seja o ideal. Eu coloquei a sacolinha aqui em volta para os meus alunos não esquecerem a sequência, tá bom? Então, o que você vai ter que fazer? Obviamente que precisa ter um canto adequado para as suas tarefas, tá? E mamães, vocês podem adequar isso até mesmo nas tarefinhas do dia a dia, ensinar os seus filhos, principalmente se você tem filhos com TDAH, ou se você é TDAH, ou se você é analfabeto funcional. Vou te dar algumas dicas aqui de leitura associativa que vai ajudar bastante, tá bom? Então, o passo a passo seria o quê? Sente-se para estudar ou trabalhar com a folha ao lado. Então, vamos supor que você vai estudar, tá aqui seu material, então você tem que imprimir, né? Tá aqui teu material, teus cadernos e a folhinha tá aqui. Primeiro você vai treinar a entender o passo a passo para saber como que funciona, né? Então,
o segundo passo, coloque o método Pomodoro junto, ou aquele, tem um aplicativo que é uma plantinha, eu não lembro o nome, quem lembrar o nome, pode pôr nos comentários. E você coloca ali para monitorar, para que você estude, faça algumas pausas, ou das tarefas do dia que você tenha que fazer, faça sempre algumas pausas, porque quem tem dificuldade de concentração, se ficar forçando muito, ficar mais de 1 hora, e estiver achando que está fazendo algo, achando que está estudando, mas já desconcentrado, está tendo um desperdício imenso de energia, que não está sendo nada eficaz, é só uma ilusão, uma enganação de que você está batendo as suas metas. Primeira coisa que eu preciso aqui é psicoeducar a tua mente para que você entenda. Seja o que for que você estiver fazendo, a partir do momento que você perdeu a concentração, você não vai lembrar do conteúdo estudado, já no dia seguinte você não vai lembrar praticamente de nada, você só vai lembrar o que você estudou. Mas se você tentar falar em voz alta algumas partes do tópico sem olhar para uma cola, pode fazer o teste, você não vai conseguir. Então a primeira coisa que você precisa se conscientizar é: sentei para estudar ou estou estudando sem um monitoramento aqui de tempo. Pesquise técnica Pomodoro, tá? Tem no canal no YouTube várias coisas que vocês podem pesquisar. Pesquisem aplicativos para monitorar tempo de estudos com pequenas pausas, tá bom? Porque se ficar forçando, porque criou uma meta muito fora daquilo que você é capaz de cumprir, tá lá se forçando, vai terminar e bater tudo e vai ficar frustrado porque não absorveu quase nada. E isso sim é uma estratégia péssima, no caso, para estudantes, tá bom? Então, segundo passo aqui. Então, coloquei aqui o método Pomodoro ou Plant, seja o que for. Ah, eu lembro o nome, é Plant, tá? Essa folha da distração, até você conseguir ter uma rapidez e concentração, entender como funciona todas as suas combinações, os seus pensamentos, o ideal é que você sente sempre com uma folha nova. Então, folha do dia, arrumou uma pastinha, né? Terminei os meus estudos, preenchi, guardo essa folha. Então, o ideal é que você aplique todo santo dia para já ir psicoeducando e adestrando a mente de certo modo, tá bom? Aí, se você tá estudando com muitas preocupações, passando por problemas muito graves, então você vai ter que, em conjunto, aplicar o passo a passo. É um podcast que eu gravei explicando como controlar pensamentos negativos, que é o que eu coloquei aqui para eles, tá? Mas vocês podem pesquisar em diversos canais um passo a passo de controle de pensamentos negativos que vocês vão encontrar, tá? Eu tenho um formulário aqui que eu dou para os meus pacientes e, consequentemente, também para os meus alunos, que eles chama-se Indução do Humor e Pensamentos Alternativos. Então, eles colocam aqui pensamentos negativos atuais, o que esses pensamentos negativos fazem com que eles sentem, o que eu sinto com esse pensamento, tristeza, angústia, enfim. E aí, eles têm que, desses dois pensamentos aqui e sentimentos, criar um pensamento positivo alternativo, enquanto no humor positivo, a mesma coisa. Então, vamos supor, digamos assim, eu nunca vou conseguir ser aprovado em algo. Pronto. O que eu sinto com isso? Desespero, né? Aí aqui você vai colocar, eu vou ser aprovado. Como farei para dar certo? Assim, assim, assado. De repente você está percebendo que não está dando conta do plano A que você criou de estudos, né? Vou dar um exemplo aqui. Aí você vai já criar um plano B. Se eu não conseguir isso aqui, pelo menos isso aqui eu preciso fazer. Depois você vai escrever assim, após escrever isso, sentir algum alívio, tá? Precisa escrever. Com o tempo você vai perceber que você vai conseguir achar as próprias respostas para isso, tá bom? E aí você pode adaptar ao seu modo. Só que eu uso exclusivo do IAP e uso exclusivo para os meus pacientes, tá? Então, veja esse vídeo também mais de uma vez para você entender certinho o passo a passo, tá? Tá, então, por exemplo, aqui, Kátia, que você colocou algumas listas, como que os seus pacientes escrevem? Eles, por exemplo, escrevem assim, briguei com o namorado. Só escreve aqui, ó, ele tá lá estudando, fazendo alguma coisa, e aí fica lá aquele pensamento horrível, briguei com a minha mãe, ou alguém me encheu o saco em casa. Ele escreve aqui. Aí ele percebeu que não vai adiantar ele ficar forçando isso, daí ele já começa a pegar o passo a passo, pega a folha, né, que a gente pode chamar até de caderno terapêutico mesmo, tem muitas ideias de caderno terapêutico, preenche, esvazia a mente, tá? E aí sim, volta a estudar, liga novamente o Pomodoro, tá certo?
O ideal é que você pratique isso durante 30 dias para que você sozinho depois automaticamente consiga lidar com essas alterações, tá? Aqui, numa parte, eu oriento sempre para eles, como eu tenho formação em fitoterapia, então eu escrevo assim: tome o fitoterápico para ansiedade e faça as caminhadas todos os dias por pelo menos 30 minutos, tá? Qual o fitoterápico que geralmente eu indico para eles? Pode ser Passiflora incarnata, de 300 mg, sempre é muito bom. Consulta um fitoterápico, consulte um médico, tá bom, gente? Então, eles têm também orientações comigo de quais os fitoterápicos, geralmente eu peço para analisar também os exames de sangue, para ver como que estão como que tá a vitamina D3, né? Como que está o exame de magnésio, cortisol, então eu acabo também fazendo uma avaliação em relação aos exames de sangue, com encaminhamento que geralmente eu já faço para um nutrólogo ou faço para enfim, né? Dependendo de como tá a situação da pessoa, né? Então, eu sempre falo assim, se você tá numa semana que você tá cheio de problema, que você está muito cansado, eu sempre falo, olha, aumente as pausas ou tire esse dia para descansar, se você perceber que tá num nível muito forte de cansaço. Se esse cansaço estiver incluso, ó, sinceramente, Kátia, eu não tomo sol, eu não caminho, eu fico trancado dentro de casa, eu evito fazer um monte de coisa, você provavelmente já tem déficit de D3. Qual a consequência do déficit da D3? Sentimento de angústia, desconcentração. Lá no meu Insta tem um tópico que eu falo sobre o que acontece com a D3, então você procura lá no meu Instagram, que tem um tópico só sobre isso, como você pode avaliar as suas dosagens por dia, principalmente com algumas recomendações do protocolo Coimbra, tá? Mas você pode simplesmente fazer o quê? Se você está percebendo que tem melancolia, angústia, muito desânimo, um cansaço que você não sabe explicar, de repente você até tá dormindo bem ou tá sentindo muito sono, né? Tem que aumentar carboidrato, aumentar proteínas, diminuir carboidrato, tem tudo isso que eu ajudo o pessoal que eu cuido, tá? Então só tô fazendo um resumo para você tentar se salvar de algum modo aí também. E todo santo dia tomar sol. 10 minutos é o adequado para não chegar nessa situação. E o adequado é assim, ó, o braço todo descoberto, preferencialmente as costas todas descobertas, e tomar sol em todas as pernas. Eu vejo muitas pessoas falando que tem que tomar sol e não dá essas explicações, tá bom? Precisa tomar sol numa boa parte do corpo. E se você já chegou nessa situação, o ideal é que tome pelo menos 30 minutos todo dia, tá? Desse modo você vai conseguir começar a ter uma absorção melhor de D3 e vai perceber que depois de fazendo tudo certinho, obviamente, de 10, 15 dias, você já vai se sentir bem melhor, tá bom? E aqui eu falo nas pausas, por exemplo, você pode praticar o Mindfulness, tá? Eu até coloquei que eu tinha colocado um livro lá no grupo pessoal, mas você pode pesquisar. Se você tem dificuldade de praticar Mindfulness, você pode pesquisar sobre meditação guiada e vai te ajudar bastante. Eu, no meu caso, como hoje eu sou budista, eu pratico a meditação Zazen. Gosto bastante. Eu acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar da monja Kuen. Podem pesquisar, que ela tem canais aqui explicando como praticar o Zazen. É muito bom, recomendo demais, tá? Dentro de todo esse passo a passo, eu trouxe uma coisa assim extremamente completa. Eu não vi até agora em nenhum lugar no YouTube esse vídeo aqui, tá? Dentro dessas recomendações, quando você voltar a ler, você vai fazer uma leitura associativa do seu conteúdo. Vamos dizer que você está vendo vídeo aula, né? E está escrevendo o que o professor está orientando ou grifando. Toda vez que você pausar, você vai ter que falar em voz alta, vai ter que explicar em voz alta aquilo que acabou de estudar. Tá? Porque falando em voz alta, você vai conseguir fazer com que as ruminações elas sejam neutralizadas também, tá certo? Ou se for livros, você vai ler o teu livro ali da forma que você está acostumado, leia, grife, né? Não sei se você faz questões logo em seguida, mas depois você tem que voltar a ler, tampar os olhos e tentar ficar escrevendo com os olhos tampados, escrevendo não, falando em voz alta com os olhos tampados aquilo que acabou de estudar. Preferencialmente como se você estivesse explicando o conteúdo, assim você vai deixar todas as suas formas cognitivas de absorção de conteúdo ativo e vai também ajudar a espantar o sono. É extremamente eficaz o estudo através de leitura associativa, através da associação.
preferencialmente em voz alta. Isso é muito bom também para quem é analfabeto funcional, para quem sofre de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá bom? Então, o que eu quero que você faça? Escute novamente esse vídeo, tá bom? Cria um prospecto, anota tudo que eu pedi, vai pesquisar, cria a tua folha bem bonitinha. Lá no Insta, se você quiser me marcar para eu ver como ficou, eu vou lá e dou a minha opinião se eu achei que ficou legal, posso dar até um palpite para você, olha, incrementa isso, faça isso aqui, que vai ficar muito mais bacana. Mas lá no Insta, você vai criar a tua folha, tirar uma foto, pode marcar a minha arroba, eu vou deixar salvo aqui, tá bom? Que daí eu vou lá, pode colocar o arroba e... Não, só isso daí já é o suficiente que já vai vir um recado pra mim. E aí eu vou lá, olho pra você e dou minha opinião do que eu achei da forma que você montou a sua folha da distração, tá bom? Sejam criativos, usem como que você vai usar pra faculdade. É muito bom que você também tenha o hábito de fazer listinhas de tarefas, tá bom? Então, por exemplo, amanhã eu tô lotada de coisas. Hoje, o que eu fiz? Então, eu já coloquei aqui na parte da manhã. Como essas coisas aqui, ó, elas estão todas acumuladas, então vai ser a primeira coisa que eu vou fazer no dia. Eu vou acordar, tomar o meu café, já vou fazer isso, porque eu tenho que despachar isso, não vou colocar mais nada aqui, porque isso aqui pra mim é urgência e é prioridade. E eu sempre deixo à vista, como eu sou TDAH, eu preciso disso. Já falei em alguns vídeos também sobre os benefícios do rastreador de hábitos, tá bom? Dá uma olhada aqui nos vídeos do canal que você vai encontrar algumas ferramentas que vão te ajudar a ter mais disciplina, a ser mais organizado. E como eu prometi, no decorrer de 2021, vou ensinar muitas técnicas para vocês. Inserindo terapia junto, inserindo a psicoeducação, inserindo para você autodesenvolvimento, autoterapia, tudo que vai te ajudar a conseguir aprender melhor o conteúdo ou aprender melhor a lidar com as suas emoções, a regulá-las, a regular as emoções de modo mais eficaz, tá bom? Espero que tenham gostado, compartilha com alguém esse vídeo. Dá um joinha que é muito importante para eu ver se esse tipo de conteúdo que eu estou trazendo está sendo legal para vocês, tá bom? Porque daí vai me dando uma noção do que eu trago, do que eu deixo de trazer para vocês, tá? Joga nos grupos também. E ó, quero só ver, faça um desafio. Quem é que vai criar essa ferramenta aqui e vai me marcar lá no Insta? Para mim vai ser uma honra poder ver da minha ideia o que é que você montou, tá bom? Terapeutas, você que é psicopedagogo, você que é estudante de cursinhos para concursos, OABeiros, qualquer tipo de faculdade, professor mesmo que ver aqui a minha ideia e criar, pode marcar meu arroba que eu vou lá e dou uma opinião como profissional na área para ajudar vocês também a criar uma ferramenta bem legal, até mesmo para os seus alunos, tá bom? Beijão, abraço forte de ursa, espero ter agregado mais algumas ideias aí e ter ajudado de algum modo vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Não esquece de seguir o canal, por favor.